Bom dia, senhoras e senhores, retomando a nossa 75ª sessão ordinária virtual, realizada no dia 9 de novembro de 2021, anuncio os dois últimos processos da pauta da loja Renner, recorrente, lojas Renner, em que, a pedido da parte, também como um acordo com o relator, os dois processos podem ser apreciados em conjunto, já que se trata de um mesmo levantamento, onde temos uma omissão de entrada e saída, referente ao ano de 2016. Anuncio, então, o processo de recurso de número 92/2020, auto de infração 2019-17435, e o processo 89/2020, auto de infração 2019-17432, em que é recorrente Lojas Renner, recorrido Sérgio Julgamento per instância, Dr. Carlos César Quadros Pierre é o conselheiro relator, e a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância e também pela célula de assessoria processual tributária. Passa a palavra ao conselheiro relator para início do relato dos processos anunciados. Muito obrigado, senhor presidente. Esse primeiro processo se refere ao período de dezembro a janeiro de 2016 e trata-se de omissão de entradas, receber mercadoria sem documento fiscal, com a tributação normal, no valor de R$ 741.017,42. Foi aplicado a penalidade do 123.3A, multa de 30%. Em sua defesa, o contribuinte apresenta um CD que contém estudos determinando as perdas ocasionadas no comércio que ele faz, que influenciaria no seu estoque, um julgamento sobre a natureza confiscatória da multa, de alguns casos, não especificamente dele, e planilha que trata da questão de grupamentos de produto. O contribuinte alega, em primeiro, que o auto se trata de uma presunção, certo? Foi feito o SLE e se presumiu, ante a ausência em estoque, que entrou mercadoria sem nota e que não há prova que ateste essa entrada de mercadoria sem documento fiscal, que não foi feito o agrupamento por tipo e traz uma planilha com alguns produtos. Eu vou chamar a atenção aqui para ele apresentar uma pequena planilha com alguns produtos. Anexa a presente planilha contendo relação por amostragem da quantidade de entradas e saídas supostamente. Senhor presidente, os senhores estão me ouvindo? Meu computador aqui... Houve uma pequena falha. Estão me ouvindo? Pronto, agora ele sim. Abriu aqui alguma coisa. Pronto, ele abriu alguma coisa que eu não sei o que foi aqui. Bom, ele traz a planilha e ele diz que é para amostragem da quantidade de entrada e saída supostamente omitida em algumas mercadorias indicadas no auto de infração, agrupadas por tipo, e que existem diversos produtos que foram considerados omissos tanto na sua entrada como na sua saída, comprovando que a diferença dos estoques apurados pela fiscalização não merece prosperar. Então, é a mesma planilha que ele usa nessa omissão de entrada, é a mesma planilha que ele usa na omissão de saída. Então, está na página 27 da impugnação do auto de infração, ele afirma que, quando você faz o cotejo, verifique a improcedência da autuação, no mínimo a redução da multa aplicada, são medidas que impõem, uma vez que nítidas as inconsistentes acima apontadas em relação ao levantamento quantitativo de estoque. Ele fala que houve um agrupamento indevido, aí ele cita um exemplo. No exemplo destacado acima, houve 3 entradas supostamente omissas. Unidades do produto cardigan com bolsos frontais, tal, 3 entradas omissas de cardigan com bolsos frontais, máquina tal, azul, tal. Uma entrada omissa do produto cardigan com bolsos frontais, NT12G azul, e uma entrada omissa do produto cardigan bolsos frontais. Ao mesmo tempo, se identifica que houver exatamente 8 omissões de saídas, sem a devida escrituração em relação ao item cardigan com bolso. Nota-se, portanto, que em relação ao mesmo produto, apenas com diferentes tamanhos, o fisco apurou no mesmo período 8 entradas omissas e 8 saídas omissas.
ele traz esse exemplo aqui para dizer que não houve um agrupamento correto dos produtos e que teriam produtos que tanto têm omissão de entrada como omissão de saída do mesmo produto. Ele afirma a quebra do estoque, perdas, o que afetaria no levantamento, isso não foi levado em consideração pela fiscalização e traz uns estudos contra isso, e também alega a natureza confiscatória da multa. Pede também perícia, certo? Para verificar as suas alegações. E, dentre os pedidos de perícia, ele pede também que se seja feita uma perícia sobre os procedimentos adotados pelo contribuinte com relação ao seu comportamento de entradas e saídas. O julgamento afasta todas as alegações do contribuinte e entende pela manutenção da autuação, contudo, ele se refere à penalidade incerta no 123.3S e não no 123.3A, como da autuação, que possui o mesmo valor, 30% do valor da operação. Certo? E esclarece que o contribuinte não trouxe elementos suficientes para a realização da perícia, um só produto como demonstração não é suficiente para afastar ou para se perceber a necessidade de uma perícia, certo? E os outros elementos quanto ao comportamento da empresa, ele também entende que não cabe à fiscalização esse tipo de diligência, né? A administração praticar esse tipo de diligência. O recurso do contribuinte repisa os mesmos argumentos apresentados na sua impugnação. O parecer, por sua vez, ele vai no mesmo sentido do julgamento, entende que o contribuinte não trouxe nenhum elemento, não é, que afaste ou que comprove as suas alegações, tece comentário a respeito da impossibilidade da perícia, que não há dados suficientes para que se proceda essa perícia, e esclarece quanto à impossibilidade da nossa manifestação da inconstitucionalidade ou da natureza confiscatória da multa. Em suma, senhor presidente, esse é o relato para a mesma autuação omissão de saída. O outro auto de infração, a única diferença é que é exigida o ICMS, mas os argumentos são exatamente os mesmos, inclusive a planilha é exatamente a mesma. Tudo do mesmo sentido, só muda que é a omissão de saída, mas o enquadramento também é com a multa de 123.3A e com a exigência do ICMS. É isso, senhores. Obrigado, doutor Pierre. Da forma regimental, passa a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, mais uma vez, doutor Bernardo, o que nós temos aqui é um levantamento quantitativo de estoque. Levantamento quantitativo de estoque é uma conta simples de soma e subtração, na qual se identifica as mercadorias que foram adquiridas em determinado período, o estoque inicial, o estoque final e as vendas. É simples. Raciocínio de estoque não tem nenhuma complexidade. A complexidade reside na quantidade de itens que eventualmente a empresa comercializa, e esses itens podem ter várias classificações. E isso, claro, se o mesmo item tem mais de uma classificação, mesmo produto, isso vai dar erro no levantamento, vai dar diferenças no levantamento. Então, há necessidade que as empresas que trabalham com uma quantidade grande de produtos façam a identificação numérica precisa desse produto que ela está comercializando. Só pena até de ela perder o controle sobre o seu estoque, afinal, qual o produto que ela está comercializando, qual o produto que ela precisa comprar. Então, há necessidade de um controle efetivo de estoque através de códigos que são atribuídos às mercadorias comercializadas ou adquiridas. Pois bem, esse é o principal problema no caso de grandes magazines, porque quanto... Congelou, senhor presidente. Supermercado. Está escutando?
Por um momento congelou a sua imagem, doutor Matheus, mas restabeleceu. Ok. E agora, está tudo ok? Ok. Pois bem, então, no caso do supermercado, que trabalha com quantos itens, tanto quantos itens, como uma loja de magazine, como é o caso da Renner e outras. Eles têm um controle preciso, a necessidade de um controle preciso de cada produto que entra e sai, de modo a evitar problemas no seu controle. Tanto o controle próprio, que lhe interessa, quanto o controle do físico, que interessa ao físico também. Bem, o agente fiscal foi cuidadoso, e aí a gente observa nas informações complementares, que ele, ao efetuar o levantamento, ele solicitou à empresa que verificasse se aquela codificação que ele retirou a partir do inventário, inclusive, estava correta, se tinha alguma modificação, se havia superposição de itens, de modo que assim ele pudesse fazer um bom trabalho. E a empresa quedou-se inerte, não fez nenhuma observação acerca da eventual superposição de itens ou numeração diferentes e tal. Bem, diante desse fato, a auto-inflação foi lavrado, como a empresa não apresentou, foi lavrado cobrando o ICMS no caso e só multa no outro caso, como saídas. O contribuinte recorre, sustentando que haveria contagem em duplicidade de itens, tanto haveria itens de entrada quanto de saída do mesmo produto, o que configuraria um erro capaz de ensejar a realização, inclusive, de perícia. Suscita também a questão da multa confiscatória, que a multa seria muito elevada e tal. Bem, quanto a essa questão, se poderia até discutir a respeito desse assunto, mas o que é multa confiscatória vai depender da visão de cada um. O Supremo já se manifestou dizendo que o limite de uma multa confiscatória seria o valor correspondente a 30% do imposto devido, mais que aí seria confiscatório. A nossa legislação estabelece penalidades diversas desses limites que são estabelecidos, limites que foram indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas é claro que a nossa lei, enquanto não declarada inconstitucional, a questão subjetiva em relação a limites, ela é válida. Tanto isso é verdade que o nosso legislador estabeleceu que não cabe a esse conselho se manifestar sobre questões de inconstitucionalidade, porque a última palavra, quem deve dar sobre o assunto é o judiciário, e não administrativamente. Então, quanto a essa questão do confisco, a Procuradoria entende que não deva, é claro que pode ser referenciada, mas não pode ser apreciada por limitação, por vedação legal. Quanto à questão da perícia solicitada pela parte, quando ela indica uma operação na qual haveria, para o mesmo produto, códigos diversos, isso poderia resultar, me parece que esse elemento, conforme já indicado pelo agente fiscal, pelo julgador, ele é um elemento insuficiente. Não há elemento assim convincente capaz de dizer, rapaz, houve mesmo, vamos determinar a realização de perícia, porque esses itens aqui devem ser juntados ou devem ser separados. Não há um convencimento, a gente lendo o processo, o recurso e tal, não me senti também convencido de que há necessidade de perícia. Razão pela qual, senhor presidente, a Procuradoria se manifesta pela procedência da acusação fiscal. É isso. Obrigado, doutor Matheus Viana. Da forma regimental, passa a palavra ao representante da parte, doutor Bernardo, para as suas considerações. Bom, perfeito, muito obrigado pela palavra, senhor presidente. Antes de mais nada, eu gostaria de destacar que participei recentemente, no dia 29 de outubro, de um julgamento tratando desse mesmo tema na segunda Câmara. Na oportunidade, acho que o doutor Ubiratã ele não
ele estava de licença e participou o doutor Rafael, que é procurador da 4ª Câmara, e por unanimidade de votos e com um parecer favorável do procurador na sustentação oral, após a sustentação oral, o processo foi convertido em diligência, e é um processo que é muito similar a esse aqui. A única diferença é que ele é da Max Mix, que é a loja Kamikado, que é uma loja também do grupo da Lojas Renner, mas o contexto fático ele é muito similar. Então vou, inclusive, tratar aqui do que foi tratado naquele caso lá, porque é exatamente idêntica a situação. E aí eu só, título de curiosidade, gostaria de dizer que essa matéria aqui que a gente costuma chamar aqui, pelo menos internamente, de quebras de estoque, que são autos de infração lavrados por conta de levantamentos quantitativos de estoques, a gente começou a ter esse tipo de situação com a Lojas Renner na Bahia há muito tempo atrás, antes de ter esses casos aqui no Ceará. Eu acho que esse é o de 2016, é o primeiro caso que teve aqui da Renner no estado do Ceará que a gente fez a defesa. E eu trago isso porque o estado da Bahia há muito tempo autuava esse tipo de situação. E com o passar do tempo, a legislação baiana ela foi evoluindo para enfrentar melhor a realidade do problema, e ela tem 2 dispositivos muito interessantes que ajudam nesse caso. Antes de eu passar para eles, eu gostaria só de dizer o seguinte: eu vi que tem muitos precedentes que discutem se o levantamento de estoque seria válido ou não seria. Na minha opinião, é um método totalmente válido para gerar uma presunção de omissão de entrada ou omissão de saída. Mas veja bem, um método totalmente válido para gerar uma presunção que admite prova em contrário. Então, a gente está falando aqui de um levantamento que pega no primeiro dia de janeiro de 2016 o estoque da empresa e no último dia de 31 de dezembro do mesmo ano o estoque da empresa, analisa em conjunto com as entradas e saídas e acaba apontando possíveis omissões de entrada e possíveis omissões de saídas. Uma presunção, volto a dizer. Vale olhar também que a Lojas Renner que foi autuada nesse caso é o estabelecimento que se localiza no shopping Rio Mar. Então, assim, a gente está presumindo, né, que uma empresa, um estabelecimento localizado dentro de um shopping está omitindo entradas e omitindo saídas. Né? E a omissão de saída em si, ela é uma acusação, se a gente for pensar, uma acusação muito grave. É como se tivesse efetuado uma venda sem a emissão de nota fiscal. Isso é uma acusação muito grave que, claro, nesse caso é feita com base numa presunção. Perfeito, esclarecido esses pontos, o que a gente tem nessa situação? A Lojas Renner tem uma quantidade enorme de produtos e principalmente de produtos que são muito similares. Por exemplo, camiseta cinza tamanho P, camiseta cinza tamanho M, camiseta cinza tamanho G. Às vezes é o tamanho, às vezes é a cor da roupa, às vezes é algum detalhe que tem num modelo para um outro modelo da mesma roupa que gera um código interno diferente para essa mercadoria no seu estoque. Então, isso é o ponto do agrupamento que a gente chama e defende aqui na autuação, que quando se é feito esse levantamento, tem que se tomar esse cuidado de analisar item por item, itens que guardam proporções, qualidades, características muito semelhantes e com nomenclaturas semelhantes. E isso acontece muito porque na hora de uma venda, às vezes o consumidor vai lá e não está a etiqueta na camiseta. O que acontece? O caixa vai lá e emite, registra, né, essa venda ele mesmo, manualmente. Então, às vezes, acontece esse tipo de situação, às vezes um erro administrativo. Geralmente, as etiquetas são feitas, a empresa recebe uma caixa com as mercadorias, a empresa emite a etiqueta e vai colocando. Às vezes, dá esse equívoco com relação ao tamanho, às vezes tem algum problema com relação à devolução, né, devolvida essa nota e na hora de reincluir no estoque é reincluída num tamanho diferente, num item diferente, mas volto a dizer, com nomenclatura, com característica, com descrição muito similar. E aí eu referi esse ponto da legislação baiana, porque em 2019 o Estado da Bahia promoveu, editou a Resolução 445 de 1998, eles fizeram uma alteração
em 2019, que não está referida nesse recurso, porque ele foi anterior a essa alteração, que ele fala o seguinte, artigo 3º, a apuração do débito de ICMS mediante esse tipo de auditoria, essa aqui é uma portaria que fala sobre o levantamento quantitativo de estoque no estado da UE, requer os seguintes cuidados. Tem 2 e tem 3. Nos casos em que a similaridade das descrições de mercadorias indiquem tratar-se de um mesmo produto, ou quando ocorrer pequenas variações entre itens como cor e tamanho, pode-se fazer o agrupamento como sendo um item só. Então, isso é um ponto que a gente traz aqui, e a legislação da Bahia, ela, talvez por esses casos que a gente teve lá e de outros contribuintes, ela evoluiu nesse sentido, porque realmente a descrição dos itens, ele às vezes é muito similar, só muda o tamanho do produto que está lá no final, às vezes na hora de digitar no sistema, isso nem aparece na tela principal. Então, a gente, inclusive, juntou no recurso, e foi referido pelo nobre relator, uma tabela com alguns exemplos disso. E aí a gente tem ali, por exemplo, óculos aviador unissex metal dourado, lente marrom. Por conta de um númerozinho a mais no código de um desses itens, a gente tem uma omissão de entrada e uma omissão de saída. Se a gente identificar e enxergar que esse item é o mesmo item, a gente acaba por anular a omissão de entrada com a omissão de saída. Então, muitos dos casos que estão listados na planilha que motivou a autuação são decorrentes dessa falta de agrupamento feito pelo fisco. E aqui a gente trouxe outros exemplos. Por exemplo, tem um cardigan aqui com bolsos frontais. Aí tem o tamanho G, o tamanho GG, o tamanho M, o tamanho P. E se a gente for analisar todos eles, o número de omissões de entrada é o mesmo de omissões de saída, ou seja, a presunção de que houve essas omissões de entrada e omissões de saída, ela não se reflete na prática, ela está demonstrada aqui que teve as 8 entradas e teve as 8 saídas, porém foi na hora de fazer essa indicação, esse item acabou tendo essa discrepância aí. Então, isso é um ponto que a gente entende que é fundamental que seja analisado para que essa presunção utilizada para a lavratura da autuação se confirme ou não, né? Isso é um ponto até que o doutor Lielson, acho que é da 2ª Câmara, ele até levantou que isso deveria ser feito por NCM, era uma possibilidade de se fazer e não pelo código interno da empresa. Mas, enfim, o fato é que a gente tem essa situação muito clara aqui, a gente listou alguns itens, não listou todos, é verdade, mas listou alguns itens, e está muito claro que tem omissões de entrada e omissões de saídas que, na realidade, se anulam, então essa presunção ela não é suficiente, ela não se concretiza. Por isso, a importância da perícia nesse caso que a gente pediu ao final, com indicação de quesitos, tem um tópico específico sobre o ponto. E, além disso, também trazendo um pouco a realidade, acho que o doutor Matheus ele referiu supermercados também, dependendo da atividade do contribuinte, o que a gente costuma chamar de quebra de estoque é uma realidade que o contribuinte enfrenta. Então, por exemplo, no supermercado tem fruta que apodrece e acontece uma quebra de estoque, né? Uma fruta que está no estoque que no final das contas vai ser é um item que vira perecível, tem que ser inutilizado, enfim. No caso da Lojas Renner, isso também acontece. Acontece com relação a furtos, né? Todo mundo aqui provavelmente já viu alguma notícia de alguém que foi numa Lojas Renner, entrou no camarim com 3 calças jeans e colocou uma por cima da outra e saiu da loja. Então, acontece esse tipo de furtos, roubos, às vezes até um erro na hora de fazer um cadastramento, gera essa quebra de estoque. O item é roupa, né? A gente tem, às vezes, uma roupa um pouquinho mais frágil, daqui a pouco até um acessório que quebra, ou tem um arranhão, um rasgo. Isso esse item passa a não poder ser comercializado pela loja, né? Pela loja que, inclusive, tem um controle de qualidade muito grande para esse tipo de avarias, né, nas mercadorias. Então, a realidade da empresa, novamente invocando a realidade, ela faz parte dessa realidade, esse contexto de quebra de estoque. Então, por isso a gente juntou, inclusive, 3 estudos de universidades, né, pessoas ligadas a universidades, órgãos coletivos, não são estudos unilaterais feitos pela empresa, que reconhecem que na atividade de comércio de varejo existe uma margem, um percentual de quebra de estoque que ele é completamente normal.
ele faz parte da atividade. E a legislação federal, para fins de imposto de renda, ela indica que esse tipo de quebra, a quebra normal da operação, ela deve ser contabilizada como custo da mercadoria. Então, isso vai, no final das contas, ele ser repassado, esse custo, para o cliente, por meio do acréscimo no custo das mercadorias no total. Quando a empresa vai colocar quanto é que vai ser o preço dessa camiseta, o percentual de quebras de estoque ele é contemplado nisso aí, nessa margem para estabelecer o valor. Então, no final das contas, o ICMS incide sobre todas essas quebras que ocorreram. Todas essas quebras estão sendo autuadas aqui, elas, inclusive, os casos, não só os de agrupamento, mas os casos, talvez, que eventualmente não se identifique uma justificativa, por exemplo, no agrupamento, mesmo assim, essa saída ela vai estar sendo tributada por conta desse acréscimo indicado na legislação federal como custo das outras mercadorias. Isso é importante porque, volto a dizer, a legislação baiana ela evoluiu muito por conta desse tema. E lá no artigo 3º também, no seu parágrafo 1º, ela diz que deverão ser considerados nos levantamentos quantitativos a título de perda, roubo ou extravio para efeito da apuração de omissões de saída, os quantitativos em relação de cada item de mercadoria resultante da aplicação dos seguintes percentuais sobre o somatório de estoque inicial mais entradas do período. Aí tem um percentual para cada tipo de atividade. Mas o que isso quer dizer? Que a própria legislação baiana ela passou em 2019 a reconhecer que essa realidade, esse fato, que são as quebras de estoque, eles fazem parte da realidade do comercial varejista, do comerciante varejista, e isso não pode ser desconsiderado no momento de uma autuação por omissão de entrada ou omissão de saída, porque muitas dessas omissões, ou pelo menos um percentual razoável estabelecido num estudo feito por uma entidade à parte, que não possui qualquer vínculo com a loja Renner, identifica que esse tipo de quebras é normal nesse tipo de operação. E, volto a dizer, essa quebra ela é incluída no preço da mercadoria que é revendida. Então, isso são esses elementos que a gente traz aqui, e volto a dizer que no dia 29 de outubro foi julgada, então, essa matéria lá pela segunda turma, e foi julgada por unanimidade para determinar a conversão do julgamento para perícia com um voto favorável, inclusive com opinião favorável, inclusive do doutor Rafael Barbosa, né, que naquele julgamento substituiu o doutor Ubiratã. Mas é esse ponto que eu queria trazer, e aqui a gente está trazendo legislação baiana aqui para mostrar que não é só a empresa, a Lojas Renner, que está defendendo isso. Isso é uma questão que ela é reconhecida por outros entes federativos, e aí, em específico, o Estado da Bahia, para que seja efetuada essa conversão em diligência e possa ser feito, em primeiro lugar, a verificação por agrupamento, item por item, a fim de que os itens que a omissão de entrada seja igual à omissão de saída e que contenham descrição parecida ou similar, sejam anulados entre si, porque certamente vão demonstrar que se trata da mesma mercadoria, e também que se considere esse percentual normal de quebras de estoque na atividade da empresa, conforme os estudos que são juntados na impugnação, foram juntados no momento da impugnação. Então, com essas as razões que a gente traz, a gente reforça aqui o pedido de perícia, que certamente vai reduzir substancialmente os dois autos de infração, tanto de omissão de entradas quanto de omissão de saídas, lembrando também, então, da realidade que se trata de uma empresa localizada num shopping, uma empresa de renome, omissão de saída é uma acusação gravíssima. Então, são esses pontos que a gente gostaria de ressaltar aqui para reforçar esse pedido aí de perícia. Obrigado, doutor Bernardo. Processo e discussão, senhores. Doutor Felipe Amaral, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, colegas conselheiros, doutor Matheus, doutor Bernardo. A matéria vem sendo tratada aqui também nessa Câmara, doutor Bernardo, e realmente quando o contribuinte consegue demonstrar a semelhança dos produtos, indica quais são, né, aqueles códigos que devem ser grupados, tem sido praxe
aqui em diligência, a Procuradoria, inclusive, sempre atesta essa conduta. Eu estou verificando aqui no auto de infração, nas informações complementares, inclusive, que o próprio fiscal, ele relata que intimou o contribuinte por ocasião da fiscalização. O contribuinte apresentou, na verdade, uma planilha com os produtos a serem grupados, está aqui expressamente consignado, coloca assim, aqui eu vou fazer uma breve leitura que é pequenininho, que é o relato do fiscal. Após o levantamento, intimamos o contribuinte, conforme teve intimação 2019-09365, a realizar agrupamento de produtos, os quais tinham a mesma descrição com códigos diferentes, de acordo com a planilha constante em um dos CDs, foram enviados pelo contribuinte os grupamentos realizados e que foram considerados por nós. Ou seja, pelo que estou verificando, na própria fiscalização foi feita essa diligência, né? E o contribuinte, a loja ZN, apresentou uma planilha que tem realmente uma diversidade de produtos com códigos diferentes, mas que são semelhantes, e que esses produtos específicos eles foram utilizados para agrupamento. Isso não impediria, obviamente, que, por ocasião da defesa, outros produtos ou outros produtos semelhantes com códigos diferentes fossem também apresentados em defesa e em minha visão, deveriam sim ser considerados para fim de retificação da apuração de estoque. Entretanto, eu estou vendo aqui, e aí eu depois peço até auxílio também do Dr. Pierre, relator, né? Vejo que há um pedido formal de perícia, né? São feitos quesitos, e os quesitos, eles na verdade, eles falam, né? Indique o perito, se foi realizado agrupamento, tal. O que eu estou sentindo falta aqui, visualmente, pelo menos, identificar, doutor Pierre, não sei se você pode me ajudar, é se esses produtos, se essa classificação, se esse grupamento foi indicado pelo próprio contribuinte, né? Porque é difícil demandar para o fiscal simplesmente rever todo e ele dizer quais são os grupamentos, acho que é complicado, né? Então, era essa minha dúvida do ponto de vista prático, né? Se há a indicação dos produtos, eu vi que há um exemplo na própria petição, né, de um dos produtos, mas se o contribuinte traz esses grupamentos que não foram feitos por ocasião da apuração, né, da fiscalização, e que agora sim estariam, vamos dizer assim, submetidos a uma perícia para que faça esse cotejo complementar, se teria ou não essa indicação. Doutor Pierre, com a palavra, depois o doutor Bernardo para algum esclarecimento. Doutor Pierre. Doutor Felipe, é o seguinte, quanto a eu vou apresentar alguns dados aqui da fiscalização. O contribuinte ele foi intimado para apresentar e apresentou. E tem uma planilha no CD que constam nada mais, nada menos que mais de 100 mil produtos agrupados. Na realidade, 127 mil quebrados, haja produto, né? Agrupamentos. E foi procedida pela fiscalização. O contribuinte, em sua impugnação e no seu recurso, ele traz uma planilha por amostragem, trazendo 4 produtos: meias invisíveis, um tipo de perfume, o cardigan e um tipo de óculos. São exatamente 4 produtos que ele traz essa amostragem, dizendo, por exemplo, no caso do cardigan, que teriam tamanhos diferentes, códigos diferentes, deveriam ser agrupados. Eu não tive condições de ver se esses 4 produtos não estão dentro desses 127.815 produtos agrupados, certo? Mas esses são os dados. Foi feito o agrupamento de praticamente todos os produtos, pelo que eu estou vendo. Eu fiquei até surpreso com a quantidade de produtos para agrupamento, certo? E o contribuinte traz essa questão do bem visível e tudo mais. Retorno a palavra para o doutor Felipe, presidente, ou eu traço minhas explanações, porque pelo que entendi, ele queria saber para depois concluir o posicionamento dele. Pode concluir, doutor Pierre. Não, pode concluir que eu... Bom, então eu vou tecer considerações sobre todas as alegações do contribuinte, ok? Primeiro, é uma presunção, a presunção apresenta prova.
A prova que o contribuinte faz são exatamente esses 4 produtos que ele alega que não foram agrupados, salvo se ele tiver algum outro produto, né, fora aqueles 100 e tantos mil que foram agrupados, né? Ele também traz a questão da quebra do estoque, alega que não há prejuízo de ICMS, porque esse ICMS ele é inserido no custo da outra mercadoria e tal, mas aqui a questão não é essa. A quebra, se houver qualquer tipo de perda e tal, ela tem que ser contabilizada lá, você vai dar baixa no estoque e tudo mais, entendeu? Para a entrada, se eu colocar aqui, não, esse estoque aqui está errado, ele esqueceu de botar, vai prejudicá-lo. Para a saída, se por acaso ele comprovar uma quebra, alguma perda que ele não conseguiu contabilizar, pode ser que diminua um pouco, mas ele faz um argumento genérico, não diz o percentual, não diz nada. Eu sei que ocorrem essas perdas, mas eu vou dizer que o levantamento está equivocado porque o contribuinte não contabilizou essas perdas. Eu não posso dizer isso, né? E a natureza da multa não há recurso em repercussão geral julgado pelo STF, definindo exatamente ainda, pelo menos não que eu tenha conhecimento, do que seja multa confiscatória. Inclusive, eu sei de julgamentos limitando a 20% do valor da operação, não 30%, como o doutor Matheus falou, mas pode ter outros, né? Então, a questão aqui é se nós temos elementos suficientes para encaminhar para a perícia, para ver se esses 4 produtos, se eles não foram agrupados, e algum outro que o contribuinte indique, certo, que não foram agrupados. Agora, logicamente, não se referindo aos já agrupados, aos 127 mil produtos agrupados pela fiscalização, né? Se ele trouxer... Essa aqui foi uma amostragem, segundo ele, né? E talvez ele tenha mais alguns, certo? Aí, de acordo aí com a deliberação dos colegas conselheiros, mas eu tenho a impressão que a parte tem alguma questão de ordem a ser esclarecida. Ok, doutor Bernardo. Para esclarecimento, com a palavra. Obrigado, doutor presidente. Não, apenas para esclarecer que se juntou aqui na impugnação por amostragem alguns itens para comprovar o que aqui nesses casos é muito claro, mas isso se reflete para muitos outros. Então, por isso, o pedido de perícia, né? Como bem o doutor Pierre falou, são mais de 127 mil linhas, então é um trabalho que ele tem que ser efetuado, não é tão simples de fazer para mostrar isso na impugnação, por isso que a gente trouxe por amostragem. Agora, o fato é que, assim, também tem que lembrar que processo administrativo, especialmente, ele visa a prevalência da verdade real. Me parece que esses itens aqui, ou pelo menos é o que defendemos, que a amostragem que a gente está trazendo aqui, ela já é suficiente para mostrar que o auto está lastreado apenas numa presunção, que vai ter diversos elementos desses diversos itens que têm que ser agrupados. Por isso que é feito esse pedido de perícia. Obrigado, doutor Bernardo, pelo esclarecimento. Doutor Pierre, com a palavra. Colegas conselheiros, eu posso até me inclinar pela realização de perícia. Agora, logicamente, eu entendo que não há para ser uma perícia para agrupamento dos 127 mil produtos que a fiscalização já agrupou. Eu vou pedir para rever esse agrupamento, não seria o caso. Então, se for um caminhamento à perícia, seria desses 4 produtos e mais algum que o contribuinte indicar, desde que não já tenha havido o agrupamento pela fiscalização, que eu vou pedir para refazer a fiscalização. O mesmo agrupamento, novamente, pelo menos não me parece fazer muito sentido, mas eu quero escutar os colegas conselheiros. É só uma questão de ordem. Doutor Matheus Viana com a palavra, depois eu passo a palavra ao doutor Felipe, doutor William. Ok, senhor presidente, até para abreviar essas considerações que foram feitas pelo doutor César Pierre, Carlos César Pierre, foram bastante pertinentes. É evidente que no caso de uma possível perícia, a Fazenda não vai atrás desses elementos a fim de que identificar o que é que deve ser juntado ou separado. Quem tem a obrigação, o ônus de fazer isso, aliás, como foi feito no início da fiscalização, é a empresa. Então, essa sugestão feita pelo doutor Carlos César Pierre, no sentido de que seja feita a junção
seja verificada a questão da junção desses elementos que foram indicados no recurso, e mais, eventualmente, outros que a empresa apresentar, aí me parece que é razoável, porque aí já se vai trabalhar, a perícia vai trabalhar em itens específicos e não genéricos. E aí me parece que é razoável, aí quanto a isso aí a Procuradoria não se opõe. Né? Ou seja, faria sobre esses itens já que foram apontados no recurso, e mais sobre eventuais itens a serem indicados pela recorrente. É isso, senhor presidente. Ok, doutor Matheus. Então, pela ordem, doutor Felipe Amaral e doutor William Falcão. Obrigado, senhor presidente. Doutor Matheus arrematou justamente a minha conclusão. Não se pode pedir perícia com base em 4 exemplos e exigir que o fiscal vá e desbrave para outros caminhos. Então, nessa linha, que há a necessidade de grupamento dos produtos semelhantes, sem controvérsia, o próprio fiscal já fez no início, né? Se sobrou algum item, a parte indicou alguns, a gente acho que deve sim ser baixada em diligência nesse sentido, e outros que ela eventualmente indica até lá, né? Mas se limitando realmente a esses expressamente indicados. Doutor Falcão, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu não consegui, tentei abrir aqui para verificar o SLE. Não consegui, né? Logo porque é muito longo. O que me chamou a atenção aqui nas planilhas de inventário é que o contribuinte coloca o mesmo código para produtos diferentes, totalmente diferentes. Um erro lá no inventário. Eu vi isso aqui. Estou vendo aqui agora, nessa planilha que eu acabei de abrir, deixa eu ver o nome da planilha. Consultar estoque. Rogers Renner. Então, eu vi nessa planilha aqui uma coisa interessante. Está aqui. O código 58910, Perfume Flower, e no mesmo código, 589, Perfume Organza. Um é de R$ 99,00, o primeiro e o segundo de R$ 102,00. O mesmo código. Aí, eu queria ver no SLE, era o produto. Se eu via no próprio SLE, produtos faz esse mesmo código, diferentes. O contribuinte disse que no início, a parte William, de relação... Desculpe, eu posso fazer só uma parte, William. Tem, no CD1 tem uma planilha, certo? Que é Renner Conclusão 1. E tem a conclusão da SLE, tem produto por produto e tem a tabela, tanto para o estoque, para a saída, como para a entrada. Viu? Só para fazer essa observação. Certo. São vários CDs aqui e realmente ele está muito lento. Acho que é porque é volumoso, eu não estou conseguindo abrir. Eu só apenas este que eu vi, assim, tanto no inventário do contribuinte, que foi um erro dele, de produtos diferentes, não eram nem produtos parecidos com, por exemplo, 30 ml, 50 ml, 100 ml, o mesmo produto. Eu vi assim, o mesmo produto com o mesmo código, aí eu não sei se pode e deve agrupar produtos o mesmo marca, mas com código, com ml, quantidades diferentes no mesmo código, porque os preços são diferentes. Aí, qual é o preço que colocaria? Tirar uma média? Eu não sei. O próprio SLE, eu queria ver o SLE, para dizer se dentro do SLE tinha produtos repetidos, né? O contribuinte disse, mas eu não consigo abrir. Está aqui, ó. Só o inventário. Mas o levantamento de estoque propriamente dito, conselheiro Pierre, eu não consegui verificar. Agora, o que eu estou indo por esse lado, que também o doutor Felipe está indo, é que, inicialmente, o fiscal pediu e a empresa apresentou os produtos para ele fazer o agrupamento, que ele disse que fez. Depois que fez, ainda encontrou essa diferença. Abriu um novo termo de intimação e o contribuinte ficou, né, silente sobre a segunda ação. Agora, o contribuinte está trazendo aí agora novos casos, a título de exemplo, mas, assim, diante desse são 6 CDs aqui,
para a gente verificar, eu acho, para mim, eu acho complicado. Eu não estou conseguindo analisar isso aí. Estou indo pelo lado que o fiscal está dizendo na informação complementar. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William. Algum conselheiro? Doutor Pierre. William, eu vou só esclarecer aqui, porque eu estou com a conclusão. A conclusão, ele tem um SLE, ele tem vários CDs, mas está no CD1, tem conclusão /-1. Ele traz produtos a produtos, inclusive produtos que não tem nem diferença de entrada e de saída. Parece que ele faz todos os produtos para explicitar, né? Aí, por exemplo, tem o perfume 212 Men New York Pills, tal. Aí tem o produto New York Pills EDT. Um é de 20 ml, o outro também é de 20 ml, entendeu? Mas ele, nesse aí não dá problema nenhum. Depois o que vem é o abotinado, que dá um problema. Aí tem o abotinado básico camurça, o abotinado básico camurça vulcanizado preto, aí tem os tamanhos diferentes. Eu não sei se esses aqui, que aí eu tinha que ver planilha, né? E se eles foram feitos os agrupamentos, não é? Porque ele bota produto, inclusive, não foi autuado aqui, então não tem como você saber. Eu acho que, assim, eu encaminharia para a perícia para realizar, verificar a possibilidade de agrupamento de produtos semelhantes, certo? Desde que não já tenham sido feito agrupamento pela fiscalização, de aqueles produtos demonstrados pelo contribuinte perante a perícia, né? Porque eu excluiria todos os 127 mil produtos já agrupados, né? E ele traria, olha, tem mais esse. A fiscalização vai ver se é possível o agrupamento, se há pertinência, né? De tamanho e tudo, e realizar e ver o impacto que isso faria. Senhores, para objetivarmos aqui, doutor Pierre, só relembrando, na defesa ele fala em presunção, ausência de provas. Seria uma nulidade que deveríamos já destacar? Ele não pede como nulidade, não. Ele veio dizer que não está provado, mas que é uma presunção e que ele traz a prova contrária de que essa presunção não subsiste. Mas não é propriamente um pedido liminar, né? Uma ausência de provas, né? Ele diz que é uma presunção, fala em ausência de prova, mas... Entendo que é uma nulidade, que devemos afastá-lo ou não, né? Doutor Bernardo, você quer esclarecer? Não, só para fazer um breve esclarecimento, a gente não pede nulidade, não. A gente acha que o levantamento de estoque, quantitativo de estoque, ele é um método que o fisco tem à disposição e deve, inclusive, utilizar. O que a gente faz é uma, digamos assim, uma introdução para dizer o seguinte: olha, o resultado desse levantamento é uma presunção que admite prova em contrário. São 127 mil itens na planilha que o Dr. Pierre referiu. A gente traz 4, 5, 6, 8 para demonstrar que essa presunção ela não se materializa. Talvez o encaminhamento que possa ser feito é que seja convertido em diligência e a empresa faça esse agrupamento e envie ao fisco. E aí o fisco analisa depois. Talvez é esse o encaminhamento que pode ser feito. Obrigado, doutor Bernardo. Então, vamos agilizar, doutor Pierre, com relação muda confiscatória, né, o artigo 48, enfim, a questão de mérito aí não é o caso agora. Como é que o senhor, pelo que eu registrei aqui, requer agrupamento dos 4 produtos conforme as planilhas apresentadas, né, pela defesa, fazendo a junção, né, a entrada e saída, e eventualmente produtos que serão apresentados pela parte, com também a indicação do assistente técnico. Eu encaminho o meu voto no sentido de diligência, no sentido de a diligência verificar a possibilidade de agrupamento de produtos semelhantes, né, apresentados pelo contribuinte, desde que não já tenham sido agrupados pela fiscalização. Em discussão, senhores. Algo a acrescentar, excluir essa formulação feita? Doutor Pierre, volta no sentido da perícia ou diligência.
Algum voto em sentido contrário para os dois processos? Lembrando, doutor Pierre, que esse levantamento ele é feito considerando a codificação fornecida pela empresa, né? Então, talvez mereça aí uma observação também, porque, como o doutor William me comentou, há produtos que têm a mesma codificação e são produtos distintos, pelo menos foi o que eu entendi. Então, talvez dá um destaque a isso, né? A codificação prevalecer, o produto... Na realidade, assim, por que eu digo assim, se possível, né? Porque até tem essa questão de semelhança, o que pode se entender como produto semelhante pode não ser entendido como produto semelhante, né? Por exemplo, cardigan M, cardigan G, cardigan... Eu entendo que, nesse caso, como não muda o preço, certo? Podem ser agrupados. Agora, perfume, 100 ml, 200 ml, o perfume tal, Carolina Herrera, perfume Pinheiro, logicamente os preços são diferentes, você não pode. Então, assim, eu não sei como a fiscalização, como é a nossa legislação, na realidade, eu confesso que essa questão de produto semelhante deve ser aqueles produtos em que não há interferência no valor de base, né? Certo? Você pode agrupar sem haver a interferência de prefixação, né? Eu não vou agrupar produtos com preços diferentes. Não faz muito sentido, no meu entendimento. Ok. Então, eu sugiro até o doutor Pierre depois encaminhe aí a doutora Ana Paula. Com a ajuda dos universitários, aliás, dos doutores. Então, senhores, com relação à diligência, entendo que nenhum voto contrário. Agora, os quesitos têm que ser melhor esclarecidos, inclusive no despacho a ser elaborado pelo doutor Pierre, né? A questão do agrupamento, inicialmente, dos 4 produtos indicados pela parte, a título de exemplificação, que foram apresentados na defesa, e, eventualmente, apresentados também na junção, para a junção desses produtos, considerando também a necessidade da indicação de um assistente técnico. Algum voto contrário? Desde que não tenham sido já agrupados pela fiscalização. Eu vou fazer essa ressalva. Okay. Senhor presidente, assim, desculpa, realmente, porque eu estava pensando assim nessa forma, porque a questão do agrupamento que vai ser apresentado, assim, são esses 4 itens, e assim, a gente está deixando aberto que o contribuinte entender, né, que ele pode agrupar. Mas, assim, eu estou sentindo só qual é o critério para realmente esse agrupamento, como o senhor mesmo colocou, né? Mônica, eu estava pensando justamente nessa questão. Não pode ser o que ele quiser, por isso que eu disse, desde que semelhantes, claro, né? Porque senão é muito fácil você pegar 2 produtos que estão dando diferença, você junta, acabou a diferença. Claro, essa questão da definição de mercadorias semelhantes é que eu posso definir no despacho como mercadorias em que não há diferenciação de preço. Por exemplo, uma camiseta M, G ou P é o mesmo preço. Agora, um perfume de 200 ml é um preço diferente de 100. Um perfume Carolina Herrera é diferente do perfume Jequiti, entendeu? Então, eu posso fazer essa especificação quanto à questão do preço, do valor da mercadoria. Ok, sim. Esclarecida, doutora Mônica. Seriam itens semelhantes em descrição e preço, né, doutor Pierre? Perfeito. Itens que apresentem semelhança... Ótimo. Itens que apresentem semelhança em descrição e preço. Como você citou, uma camisa, só porque é tamanho M, tamanho G, mas a camisa é a mesma, o preço é o mesmo. Então, se o item apresentar semelhança em descrição e preço. Valores, bota em valores, né? Acompanha a futura presidente. Ok. Obrigado, então, senhores. Então, essa Câmara, por decisão, né, converte dos 2 processos em relação de perícia e diligência, com os quesitos que serão elaborados pelo doutor Pierre, levando em consideração a descrição, preço, para fazer a junção, né, dos produtos elencados aí pela parte. Obrigado, doutor Bernardo, pela participação, e, posteriormente, será intimado, né, para apresentar o assistente técnico
para a realização de uma futura perícia ou diligência. Só para esclarecer como é que funcionaria isso na prática, vai vir uma intimação para a empresa apresentar um assistente técnico, e aí esse assistente técnico vai ser contatado diretamente pela fiscalização para apresentar documentos, como é que é essa? Vamos lá. Nós temos, o contencioso tem uma célula de perícia e diligência fiscal. Esse despacho vai ser encaminhado para lá, naturalmente não vai ser de imediato, que vai ser intimado, até porque tem uma ordem de chegada, de execução de diligências e perícia. Nesse intervalo, o trabalho que a empresa poderá fazer, realizar, é identificar esses produtos, junções, produtos semelhantes, e já, inclusive, até anexar ao processo esses elementos, né? E quando da realização do trabalho pericial, o assistente técnico vai ser credenciado junto à célula de perícia para auxiliar e esclarecer alguma dúvida que o perito fará nesse trabalho. Então, nesse intervalo, após a decisão, o senhor já pode, inclusive, já começar a elaborar essas junções. Além desses 4 que foram apresentados, acredito que tem outros processos, mercadorias ou produtos que possam ser feitas essa junção, né, com o que foi definido de preço e semelhança. Então, isso auxiliará também o trabalho pericial. Tá? Então, são 2 frentes, né? Tanto da empresa nesse sentido, como, posteriormente, o perito que entrará em contato para esclarecer algum ponto, alguma dúvida existente. Perfeito. Eu vou aguardar, eu acho que o acórdão ser disponibilizado lá no site do Tramita, a gente consegue a cópia, e aí, assim que tiver estabelecido os critérios, eu vou pedir para a empresa fazer o agrupamento com base nos critérios do acórdão, e aí a gente pode anexar ao processo, antes para facilitar até. Ok. Agradecemos a sua participação e até uma outra oportunidade. Eu que agradeço a atenção de todos aí. Vou pedir permissão aí para me retirar do julgamento e desejo uma continuação ótima a todos. Obrigado, doutor Bernardo. Um abraço. Senhores, assuntos gerais, algum assunto a ser tratado, discutido nesta sessão? Não havendo nenhum assunto, convoco já para a 76ª sessão virtual ordinária, dia 10 de novembro, quarta-feira, onde teremos 2 processos da Votorantim, que a doutora Antônia Helena é a conselheira que relatará os 2 processos, participação do doutor Anchieta Guerreiro Chaves Júnior, e também 2 processos do Atacadão S.A., com a relatoria do doutor Willam Falcão. Não, pelo menos aqui não há indicação de advogado, né? Mas a loja Renner, quando colocamos em pauta, não tinha, a participação de advogado, então, depois da publicação, tem surgido, né, a participação de representantes legais. Então, desejo um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser.